O título da palavra de Deus que vamos estudar hoje é Um Desastre Sem Precedente e a Páscoa. Com esse assunto, vamos aprender a vontade de Deus. Recentemente, as notícias sobre o Irã e os Estados Unidos foram as principais notícias do mundo. Foi um grande acontecimento que causou uma grande tensão a muitas pessoas ao redor do mundo. Eu vi pelas notícias que o Irã lançou de 13 a 15 mísseis balísticos em uma base americana no Iraque. Ataques a bases americanas podem ser um grande risco internacional. Por isso, eu pensei, o presidente dos Estados Unidos ficaria parado diante disso? O mundo todo ficou atento a isso a noite toda. A situação atual afeta o mundo inteiro, não apenas o nosso país. Como a Coreia do Sul tem algo com a Coreia do Norte, estamos muito sensíveis agora. No Oriente Médio também. Tais conflitos já causaram desconfianças. Nesta situação, o mundo inteiro, incluindo os meios de comunicação e todos os políticos, dizem: os Estados Unidos declararão guerra? A Coreia do Sul também chegou a realizar um Conselho de Segurança Nacional. Hoje, com o tema Um Desastre Sem Precedente e a Páscoa, vamos estudar as palavras de Deus. Sempre que as pessoas do mundo enfrentam tais coisas, elas pensam: como podemos sobreviver? O que devemos fazer para sobreviver? Elas ficam ansiosas diante dessas circunstâncias e situações. Mas os filhos de Sião sempre têm essa fé. O pai e a mãe estão sempre conosco, mesmo neste desastre sem precedente. Por causa dessa fé, os nossos membros de Sião parecem muito pacíficos e brilhantes, como as estrelas, independente do que aconteça. Nós pensamos, é realmente bom ter fé em Deus, especialmente nessa situação. Embora possamos não notar em tempos normais, sempre que enfrentamos dificuldade, podemos ver a grande diferença entre aqueles que acreditam em Deus e os que não acreditam. Também, nós não cremos em Deus unilateralmente, e sim vivemos na aliança que Deus estabeleceu conosco. Portanto, nosso futuro pode deixar de ser brilhante e esplêndido na glória? Provavelmente, porque temos essa mentalidade. As pessoas ao nosso redor sempre falam bem dos membros de Sião. Elas pensam que a nossa Igreja de Deus recruta os membros e que existem requisitos para se filiar a ela. O que o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 diz? Vem, aquele que tem sede, venha. Aquele significa que não há requisitos. Não é este o lugar aonde aqueles que querem crer em Deus vêm? Quando não sabíamos da verdade, não parecíamos brilhantes. Mas quando recebemos a verdade, nos tornamos brilhantes como as estrelas. Eu sempre penso, porque nós temos a verdadeira alegria em nosso coração, por causa da nossa fé em Deus, as expressões dos nossos rostos também mudam. As pessoas ao nosso redor, os gentios, que não acreditam em Deus, geralmente dizem: a Igreja de Deus parece selecionar os seus membros. Na verdade, é verdade. Dentre todas as pessoas que estão confinadas no mundo pecaminoso, Deus nos escolheu e nos selecionou. Então, eles estão corretos de um certo ponto de vista. Mas não indicamos essas pessoas para serem nossos membros, não é? Como vivemos na verdade, parecemos brilhantes. E temos um brilhante futuro com a esperança de algo grandioso.
De uma maneira positiva, muitas pessoas dizem assim. Por causa disso, elas pensam que os nossos membros de Sião se parecem 10 ou 20 anos mais jovens. Eles dizem que um membro com seus 50 anos parece estar com 30, e um membro com 70 anos com os seus 50. Aos meus olhos, nossos irmãos e irmãs parecem muito mais jovens do que suas idades. Embora eu saiba a idade de alguém, eu às vezes penso, como ele pode parecer tão jovem com essa idade? Eu creio que tudo isso é graças ao pai e à mãe que nos dão muita alegria, convicção sobre o nosso futuro e uma completa esperança à nossa Sião. Primeiro, vamos abrir o livro de Sofonias, capítulo 1, e ver uma profecia já registrada na Bíblia. Livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Por causa dessa profecia, de que Ele consumirá tudo, não podemos deixar de estar atentos aos grandes e pequenos eventos que ocorrem ao nosso redor. Sempre que algo que corresponde a uma profecia da Bíblia acontece, nós pensamos, este é o tempo em que a profecia de Deus se cumprirá? Como estamos nessa circunstância? Prestamos muita atenção à situação internacional, à relação que temos com a Coreia do Norte e em como está a situação entre os Estados Unidos e Irã. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Versículo 3. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Através do profeta Sofonias, Deus já explicou qual será o futuro dessa terra. Essa situação acontecerá com certeza. A profecia certamente se cumprirá, mas a questão é quando. Por isso, estamos esperando pelo tempo profético de Deus. Vamos para o versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Como essa profecia certamente se cumprirá, a pergunta é, quando isso acontecerá? No livro de Sofonias, capítulo 1, contudo, por que a prata e o ouro de repente foram mencionados? Com a notícia sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã, o que teve maior impacto foi o preço do ouro. Há muitos relatos de que as pessoas compram muito ouro. Se uma guerra começar, o dinheiro perderá o seu valor. Por isso, as pessoas compram ouro ao redor do mundo. O que a Bíblia diz sobre isso? Está escrito, nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Através do profeta Sofonias, Deus já nos fez saber o que as pessoas fariam e como elas reagiriam nesta época. Portanto, o tempo da profecia, nem a sua prata, nem o seu ouro, os poderão livrar no dia da indignação do Senhor,
certamente virá. Já que o tempo virá, todos nós devemos permanecer firmes em Sião e em Deus, esperando pelo dia de Deus e apressando a sua vinda, vivendo vidas santas e piedosas. Deus nos mostrou as cenas da profecia sobre os últimos dias no livro de Sofonias. E nós também podemos ver os mesmos conteúdos no livro de Malaquias, capítulo 4. Essa profecia registrada na Bíblia é uma premissa de que essas coisas certamente acontecerão. Vamos ver o ensinamento do livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Malaquias profetizou que certamente o dia que arde como fornalha está chegando. Vamos ver também a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Algumas cenas foram profetizadas na Bíblia. Já que confiamos na Bíblia, nunca devemos considerar as palavras de Deus levianamente. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Daquele tempo se refere aos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas foram destruídas em água. Vamos ver o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o quê? Para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vocês guardam comida na geladeira para sempre? Vocês guardam temporariamente para usar depois, certo? Aqui, Deus também diz que Ele está reservando fogo, entesourando-o para que os céus e a terra sejam queimados, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Desastres sem precedentes, registrados na Bíblia, estão para vir com certeza. Por isso, as pessoas hoje não podem viver tranquilas nesta época. Antes que o dia chegue, devemos rapidamente entregar a verdade para as pessoas ao nosso redor, que ainda não ouviram a verdade. Para nossos amigos, parentes e conhecidos próximos também. Devemos entregar as palavras vivas da verdade rapidamente. Então, antes que esse desastre sem precedentes chegue, o que nós, o povo celestial, devemos preparar para nos proteger dele? Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 12. Deus nos fez saber pela Bíblia o caminho para escapar dos desastres. Capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito.
e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imulará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eles foram instruídos a colocar o sangue nas casas em que estivessem. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O que o sangue se tornou para eles? Tornou-se em um sinal nas casas onde o povo de Deus estava. Quando eu vir o sangue, que sangue é esse? O sangue do Cordeiro da Páscoa. Passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Para salvar a humanidade do julgamento contra esse mundo e dos desastres sem precedentes, Deus criou uma forma para que eles escapassem dos desastres na história do Êxodo. Deus se certificou que os seus anjos passariam apenas sobre as casas que tinham o sangue do Cordeiro da Páscoa e que destruiriam todas as outras casas que não tinham o sangue. Então, na época do Espírito Santo, também devemos matar cordeiros e colocar o seu sangue nas ombreiras e nas vergas das portas, de acordo com a lei do Antigo Testamento, assim como os israelitas há 3.500 anos. Vamos abrir a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, e ver como devemos guardar a aliança eterna de Deus nesta época. No capítulo 5, versículo 7, diz: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Deus fez com que os desastres não atingissem as casas que tinham o sangue do Cordeiro Pascal. E na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, diz: entesourados para fogo. Quando o fogo realizar o seu papel aqui e ali, o que acontecerá com a terra? 1.000 e 10.000 cairão, e as pessoas não saberão o que fazer, sentindo tormento e agonia. Nessa situação, como a promessa de Deus nos protege? O Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Então, a quem o Cordeiro Pascal se refere no Novo Testamento? Quem é o nosso Cordeiro Pascal? Jesus Cristo é a realidade da Páscoa. Então, o sangue de quem precisamos na época do Novo Testamento? Nós absolutamente precisamos do precioso sangue de Cristo. Somente as casas com o precioso sangue de Cristo podem receber a mesma graça que os israelitas receberam através da cerimônia da Páscoa, dia em que colocaram o sangue nas ombreiras e na verga das portas há 3.500 anos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa. Qual festa? A Páscoa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O povo de Deus sacrificou cordeiros e cabras para guardar a Páscoa há 3.500 anos. Como Cristo nos ordenou guardar a Páscoa nesta época? Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Esse momento é muito conhecido como a cena em que Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Vamos para o versículo 26.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus é representado como o Cordeiro Pascal. Por isso, meu corpo se refere ao corpo do Cordeiro Pascal, certo? No versículo 27 diz: A seguir, tomou um cálice cheio de vinho e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Já que Cristo é nosso Cordeiro Pascal, meu sangue se refere ao sangue do Cordeiro Pascal, certo? Jesus disse: Tenho desejado ansiosamente celebrar a Páscoa com vocês, porque é uma festa absolutamente necessária para vocês. Jesus vê o fim desde o princípio. Por isso, da perspectiva dele, é impossível para o povo de Deus ser protegido por Deus e ser salvo sem a Páscoa. Quando as 7 pragas vierem sobre a terra e os 4 ventos da terra forem soltos. Quando a terra, que está entesourada para fogo, encontrar a sua devastação e tudo estiver um caos total, quando essa indescritível e horrível situação acontecer, até o homem poderoso chorará amargamente. A Bíblia diz que as pessoas tremerão de medo e que seus choros serão ouvidos em todos os lugares, quando eles verem a terrível cena nos últimos dias. Contudo, Deus deu a nós, o povo do céu, essa preciosa promessa de que seremos redimidos através da Páscoa, certo? Na profecia registrada no livro de Ezequiel, capítulo 7, vamos ver como o profeta Ezequiel descreveu a cena. Capítulo 7, versículo 1. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora, vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira. E te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim, diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim. Vem o fim. Despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não da alegria, sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem. Brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. A Bíblia diz que Deus preparou um desastre sem precedentes. Um desastre inimaginável para julgar e punir os perversos no último dia. Por isso, Deus disse: as pessoas no tempo de Noé entraram na arca, mas as pessoas nessa época devem entrar em Sião rapidamente. Deus ensinou ao seu povo a maneira de escapar do dia da sua ira, antes que esse dia chegue. Ele preparou Sião para nós, para que possamos entrar, certo? Vamos ver o Salmo de número 91, verso 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita,
tu não serás atingido. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para, o quê? Para que te guardem em todos os teus caminhos. Já que Deus nos deu essa promessa, nos sentimos seguros, não é? Todas essas coisas não estão escritas somente nos livros de Malaquias e Sofonias. A mesma cena também aparece na visão que o apóstolo João teve. Nós acreditamos que estamos vivendo em uma época onde as pessoas são ímpias o bastante para merecer o julgamento de Deus. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Profeticamente, vento representa a guerra. Os 4 ventos sopram, vindos de todas as direções, o que representa uma guerra mundial. A Bíblia diz que os anjos têm segurado os 4 ventos. Eles estão prestes a soltá-los agora. Os ventos de guerra estão soprando aqui e ali. Está quase na hora dos 4 ventos serem soltos. Em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Deus ainda ordena que retenham os 4 ventos. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Espere mais um pouco até o selo de Deus ser colocado na fronte do povo de Deus. Onde a obra de pôr o selo de Deus começa? Começa no Oriente. Aqui, o selo de Deus é colocado no povo de Deus, para que eles possam escapar dos desastres, certo? Qual é o nome daquele que traz o selo de Deus? Em quem o nome de Deus está escrito? Estará escrito em suas frontes. Deus disse que Ele colocaria o seu selo em nossas mentes e espíritos. Quando essa profecia se tornará realidade, está para se cumprir nos últimos dias, na época do Espírito Santo, não na época do Pai, nem na época do Filho. Então, o nome de quem deve aparecer no selo de Deus que virá do Oriente? Não é o nome do Pai, Jeová, nem o nome do Filho, Jesus. O nome de quem o selo deve ostentar? O novo nome de Jesus. O nome do Espírito Santo. O selo de Deus, com o novo nome de Jesus, Ansan-Hon, será colocado em todos que acreditam em Cristo Ansan-Hon. Considerando essas coisas, vamos olhar o versículo 2 de novo. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Somente depois que a perfeita maneira de salvar o povo de Deus estiver preparada, os 4 ventos serão soltos. Nós encontramos muitos dos nossos membros de Sião ao redor do mundo em 2019. Muitas pessoas de todas as partes do mundo, Ásia, África, Oceania, Europa, América do Norte, América do Sul, Norte da China, Sul da China, Norte da Índia, Sul da Índia, Rússia e Brasil, estão voltando para os braços de Deus, arrependendo-se de seus pecados. Os 4 ventos podem ser soltos agora, porque muitos dos nossos irmãos e irmãs vieram para a verdade.
Como vemos aqui, os 4 ventos estão temporariamente presos e a obra de pôr o selo de Deus começa do Oriente. O selo de Deus se refere à Páscoa, certo? Indica a Páscoa da Nova Aliança. Por isso, a verdade da Páscoa da Nova Aliança não pode aparecer no Ocidente. Onde ela tem que aparecer? Na Coreia, que fica no extremo Oriente a partir da ilha de Patmos, nos confins da Terra. Começando daqui, a grande obra de pôr o selo de Deus, através da Páscoa da Nova Aliança, está sendo realizada nas pessoas ao redor do mundo. A Coreia do Norte e os Estados Unidos estão participando de uma acirrada batalha de nervos sobre armas nucleares. Essa situação urgente está sendo destaque nas manchetes dos jornais, dos principais veículos de notícias, o que causa preocupação em todas as pessoas ao redor do mundo. Algo catastrófico acontecerá no Oriente Médio ou na Coreia, o país nos confins da Terra no Oriente? Aqueles que leem as profecias da Bíblia estão muito preocupados com isso. Israel é o país mais perigoso do Oriente Médio. A Coreia é o país dos confins da Terra. Esses 2 países são os gatilhos catastróficos de acordo com as profecias do fim dos tempos. Na verdade, dezenas de mísseis estão sendo lançados em bases militares agora. Considerando essa situação, não devemos tratar isso apenas como uma questão de política. Devemos olhar para todas as coisas de um ponto de vista profético. Devemos ajudar as muitas pessoas ao nosso redor a prestar atenção a esta situação crítica, em vez de apenas tratar como uma manchete de noticiário, fazendo a pergunta: se esse tipo de situação catastrófica realmente acontecer, você sabe a maneira de ser salvo? Então, devemos ensiná-las a ir rumo a Sião, a Arca da Salvação, como Deus profetizou. Eles decidem se irão aceitar ou rejeitar. Não é nossa responsabilidade. Contudo, devemos ensinar a verdade para as pessoas ao nosso redor, para que as pessoas que amamos, os nossos familiares, amigos, vizinhos e conhecidos possam ser salvos e entrar no eterno reino dos céus. A cena da Páscoa não aparece apenas aqui. No Antigo Testamento também, há uma história que mostra que o reino de Israel foi destruído porque as pessoas rejeitaram a Páscoa no tempo do rei Ezequias. O reino de Israel chegou ao fim no 9º ano do reinado do rei Oséias. Sobre a sua destruição, a Bíblia diz que o reino de Israel foi destruído porque as pessoas não guardavam as leis, decretos e regulamentos de Deus. Deus tem dado boas coisas para todos nós que estamos vivendo nessa época. Contudo, as pessoas rejeitam. Nós precisamos ir dizendo para as pessoas não rejeitarem. A Páscoa está próxima. Para não se arrepender de ter falhado em pregar, dizendo: eu devia ter pregado a Páscoa. Vamos nos preparar para celebrar a Páscoa e entender mais sobre a festa, guiando todas as pessoas para a verdade da Páscoa da Nova Aliança como mensageiros de Deus. Há muitos sinais catastróficos aqui e ali neste ano. Se você quiser salvar alguém, pregue agora, antes que seja tarde demais. Eu ansiosamente peço que todos vocês realizem o grande papel de guiar muitas almas para o arrependimento e salvem o mundo inteiro. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.